Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e lembrando que todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui para falar sobre fechamento de mercado e sobre tudo aquilo que pode impactar o seu dia, seja em relação ao mercado corporativo, política, economia ou outras notícias relevantes. Muito obrigado por mais um dia estar aqui conosco. Lembre-se, esse conteúdo aí ele fica gravado e disponível para você durante todo o dia. Você pode acessá-lo também através dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse material em PDF também. Então se inscreva em um dos nossos grupos, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, compartilha com outras pessoas para que esse projeto chegue a cada vez mais pessoas e possamos levar isso aí a outros interessados em mercado financeiro. Falando um pouquinho aí sobre o dia de ontem, dia 22 de abril de 2021, nós tivemos aí o mercado bem diferente daquilo que imaginávamos aí, principalmente na abertura, logo pela manhã, após o feriado aí onde os índices de ADRs brasileiras, né, que são American Depositary Receivers, os títulos aí de ações não americanas, né, ações de companhias não americanas, no caso as companhias brasileiras que são negociadas lá nos Estados Unidos tiveram boa alta durante o feriado, imaginávamos que iríamos ter o reflexo disso na bolsa brasileira, mas infelizmente Ibovespa sofreu também aí com a queda das bolsas americanas, como a gente sempre fala que o mercado é soberano e as notícias podem potencializar aí perdas ou ganhos, né? Após a confirmação ontem aí de que o presidente Joe Biden pretende realmente aí ampliar a tributação, principalmente em ganhos de capital para financiar o plano de desenvolvimento de infraestrutura, lá o plano Biden de até 3 trilhões, né, que já foi anunciado lá atrás. Obviamente isso impactou o mercado e a ideia do presidente aí é colocar imposto aos mais ricos. Em alguns casos, quando nós falamos aí em tributação dos mais ricos, em tributação sobre o ganho de capital, o imposto pode chegar aí até 44% sobre o lucro em investimentos, o que obviamente impactou bastante aí Wall Street e todas as bolsas norte-americanas. Isso aí foi um efeito cascata também para atingir o Brasil, mesmo aí com possíveis resistências aí, que a gente sabe que o próprio partido do presidente Joe Biden não é completamente favorável a essa mudança. Ele diz que na próxima semana irá detalhar como será essa possível cobrança de impostos e como será realmente aí o plano para financiar o projeto de infraestrutura aí que ele planeja aí para os Estados Unidos. Mesmo com uma queda do seguro-desemprego inicial que foi divulgado ontem, ainda assim não foi o suficiente para segurar as bolsas norte-americanas que despencaram e, como eu disse, Ibovespa foi junto. Aqui o pessoal ainda ficava de olho em relação ao orçamento 2021, que até o final do pregão de ontem ainda não havia sido sancionado, e também o discurso do presidente Jair Bolsonaro lá na cúpula do clima, onde ele falou sobre a necessidade de aumentar as verbas aí para a fiscalização e combate aí a desmatamento, além do compromisso que nós já falávamos ali de uma carta aberta que ele enviou ao presidente norte-americano Joe Biden no início da semana, e nós falávamos aqui no nosso Morning Call que esperar do mercado, em que ele pretende aí encerrar, finalizar até 2030 todo o desmatamento ilegal na Amazônia. Teve muita gente falando que é um discurso da boca para fora, mas a ideia do presidente Jair Bolsonaro, principalmente, é trazer mais recursos aí para a preservação do bioma na Amazônia. Ainda olhando aí para o exterior, a Ásia ontem teve forte alta no Japão, após alguns dias de queda, e na China tivemos aí uma leve alta. Por outro lado, a Europa subiu novamente aí, com expectativa principalmente em relação à divulgação de resultado de empresas listadas, também a reunião do Banco Central Europeu, que nós vamos falar um pouquinho mais aí no decorrer do nosso Morning Call esperado do mercado hoje. Entrando agora um pouquinho mais em números diretos, o índice Ibovespa fechou ontem
a 119.371 pontos, uma queda de 0,58%. O dólar aí chegou à sua maior sequência de quedas desde 2016. Ontem fechou com 1,85% de queda, voltando aí ao patamar de R$ 5,45. Bolsa de tecnologia norte-americana Nasdaq fechou aí com queda de 0,94 a 13.818 pontos. S&P 500 queda de 0,92 a 4.134 pontos. E Dow Jones uma queda de 0,94% a 33.815 pontos. Visivelmente aqui a forte queda aí das bolsas norte-americanas por conta aí da decisão aí, ou melhor, do pronunciamento de Joe Biden. O euro, falando um pouquinho aí da Europa, caiu a R$ 6,60, uma queda de 0,80%. E aí tivemos as bolsas europeias aí com a Alemanha tendo alta de 0,82, 15.320 pontos. A França teve uma alta de 0,91% a 6.267 pontos, e o Reino Unido teve uma alta de 0,62, chegando aí a 6.938 pontos. Olhando aí o fechamento da Ásia no dia de ontem, que nós sempre falamos aqui logo no final do nosso Morning Call, a China teve uma alta de 0,41%, chegando a 14.209 pontos, e o Japão uma alta de 2,38%, como eu disse, recuperando parte aí da queda dos 2 dias anteriores, que foram 2 dias aí com praticamente 2% de queda na bolsa japonesa, e fechou ontem a 29.188 pontos. Olhando aí para o cenário de cripto, Bitcoin fechou ontem com queda de 6,19%, enquanto o Ethereum teve alta de 1,21%. Já olhando para petróleo futuro, o Brent fechou ontem aí a $65,63, leve oscilação no dia de ontem, e o WTI fechou a $61,66. O petróleo aí que pode ter novas altas no dia de hoje. O índice do medo S&P 500 VIX, que é o índice que mede a volatilidade das ações. Esse índice, quanto maior a volatilidade, automaticamente maior o risco aí do investimento no mercado de ações. Com tudo que aconteceu na bolsa norte-americana no dia de ontem, ele subiu 6,91%, fechando aí a 18,71 pontos. Já olhando para o cenário de metais futuro, o ouro ontem fechou a $1.784,35 a onça, alumínio futuro a $2.359,50 e o ferro refinado a $176,35, fechamento de ontem. Já as principais ações do índice Bovespa que tiveram alta, nós tivemos aí Cielo subindo 6,02%, fechando o dia aí a R$ 3,87. Usimin 5, que é Usiminas inclusive que hoje divulga seus resultados, fechando com 5,36% de alta no dia de ontem, a R$ 22,20. Companhia Siderúrgica Nacional, CSNA3, fechou com 4,41% de alta, a R$ 48,72. E as aéreas também vieram forte no dia de ontem, principalmente aí refletindo o resultado aí das companhias aéreas que estavam retomando o crescimento aí no dia anterior lá nos Estados Unidos. E aí Gol 4 subiu 3,82% a R$ 23,07, e Azul 4 subiu 3,25%, fechando o pregão a R$ 38,66. Já olhando aí para as principais baixas, LREN 3, que é Lojas Renner, caiu praticamente 6%, ainda naquele movimento de correção, principalmente aí após forte alta, quando se imaginava aí a compra de um dos grandes concorrentes aí do mercado varejista, apesar que ontem, inclusive, divulgamos que está no radar de Lojas Renner aí a aquisição talvez da FIT. E Lojas Renner ontem, então, fechou a R$ 40,85. Com a queda do dólar, automaticamente Suzano Brasil, né, que produz celulose, papel e celulose, SUSB3,
caiu 3,79% a R$ 69,55. Multi 3 caindo 3,46%, fechou o pregão em R$ 23,10. O Elican 3, que é Lojas Americanas, também caindo 3,45% a R$ 24,61. E NTCO3, que é Natura fechou com queda de 3,31% a R$ 47,60. Olhando aí para a agenda de indicadores brasileiro, hoje não temos nenhum indicador tão relevante para ficarmos de olho, mas podemos ficar de olho aí nas vendas do varejo no Reino Unido, que vieram aí com forte alta em relação aos outros países, em relação ao mês anterior, e da mesma forma ficar de olho aí nos indicadores de PMI da indústria e PMI composto na França, Alemanha, zona do euro, Reino Unido e Estados Unidos. Na Europa, como um todo, a maioria dos PMI já foram divulgados aí nessa manhã. Eles vêm aí com uma leve queda em relação à expectativa e principalmente em relação ao mês anterior. E o PMI, obviamente, quando ele vem mais baixo em relação ao mês anterior, a expectativa, obviamente, é de uma retração, o que acaba impactando diretamente os negócios e as bolsas europeias. Hoje também vale a pena ficar de olho aí no discurso de Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, e vamos falar, como eu disse, um pouquinho mais sobre isso aí ainda no decorrer do nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Olhando aí para cenário político, o presidente Jair Bolsonaro sancionou ontem, já pós-pregão, já no período da noite, o orçamento de 2021, com vetos aí de quase 20 bilhões de reais, né? Mesmo após aí aquele acordo com o Congresso, onde foi aprovada a mudança na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e nesse ponto aí algumas medidas, principalmente aquelas que não são constantes, como o caso aí das medidas de combate à pandemia, elas não serão incluídas no orçamento, mas ainda assim, para cumprir o teto, Bolsonaro aí vetou quase 20 bilhões de reais e, obviamente, como ele mesmo disse, todos irão pagar um pouco dessa conta, todos os ministérios terão que apertar o cinto aí para cumprir o orçamento de 2021. O governo federal estuda a criação de um refis para setores afetados, lembrando aí que esse ano aí por conta da pandemia houveram já algumas situações aí que o governo busca fazer aí para amenizar a situação, como o Pronamp, o próprio programa Bem, que visa aí a manutenção de emprego e renda, alguns auxílios específicos e programas a áreas voltadas mais afetadas, como é o caso do turismo. E agora a ideia é um refis para alguns setores e obviamente isso impacta na arrecadação, mas principalmente o ponto é justamente as empresas ficarem em dia e com tributos da União. Ontem também nós tínhamos aí o julgamento do STF, o Supremo Tribunal Federal, em relação à suspeição do juiz Sérgio Moro no julgamento do triplex do Guarujá em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por mais que houve aí um retardo e foi pedido vistas em relação a essa votação, a vista foi solicitada aí pelo Barroso, ministro do STF, após uma discussão, um bate-boca entre ele e o ministro Gilmar Mendes, mas mesmo assim já temos um placar definido aí, 7-2, são 11 ministros aí, então automaticamente não há uma mudança geral em relação a essa questão, e o juiz Sérgio Moro foi declarado aí em relação ao triplex do Guarujá como parcial, e obviamente aí boa parte de tudo que foi feito na Operação Lava Jato ele acaba retornando ao zero e vai ser julgado aí o ex-presidente Lula em relação ao triplex do Guarujá e provavelmente as demais acusações sobre ele será julgado aí por Brasília. Então teremos aí um novo julgamento e provavelmente aí é mais provável que o ex-presidente Lula não perca seus direitos políticos, que ainda havia essa possibilidade em relação a essa votação do STF.
O ex-chefe da SECOM, que é a Secretaria Especial de Comunicação, disse que a culpa de nós não termos vacina é do Ministério da Saúde. Existe uma discussão muito grande aí daquela possível oferta no ano passado de 70 milhões de doses da Pfizer para o Brasil, que não teriam sido aceitas pelo governo. E aí o ex-chefe da SECOM, defendendo o presidente Jair Bolsonaro, diz que o Ministério da Saúde é independente e se nós não temos vacina, a culpa é do Ministério da Saúde. E obviamente aí voltamos a um impasse nesse sentido. O plano Biden de financiar a infraestrutura, ele vai ser detalhado nos próximos dias. Lembrando aí, só colocando em pauta novamente, o plano Biden aí visa um investimento de até 3 trilhões, principalmente aí nos próximos 8 anos, voltado a áreas de infraestrutura, ambiental e saúde, o que obviamente aí seria um impacto gigantesco na economia norte-americana. E para financiar essa questão, ele planeja aí alguns aumentos de impostos. Um deles aí seria o aumento de impostos para as empresas, que sairia de uma alíquota de mais ou menos 21% para algo em torno de 29%. Como foi dito no dia de ontem, também aí uma sobretaxa ao ganho de capital, principalmente aí de grandes investidores, aqueles que ganharam acima de 1 milhão. E como falamos na abertura do nosso Morning Call, que esperar do mercado hoje, pode chegar aí a 43% dos lucros aí para investidores. Óbvio que isso será detalhado aí nos próximos dias, no início da próxima semana, mas um impacto bem grande aí para Wall Street e para todas as bolsas mundiais. Olhando um pouquinho para o cenário econômico, ontem nós tivemos aí no final do dia a divulgação do fluxo cambial estrangeiro no país. O país tem um saldo positivo aí de quase 10 bilhões de dólares no ano, notícia positiva em relação ao fluxo cambial estrangeiro no país. A Fiocruz, o Instituto Oswaldo Cruz, disse que a vacina da Oxford e AstraZeneca, né, a vacina, ela é eficaz também contra uma das variantes, a variante B1, que eles chamam, da Covid-19, o que automaticamente aí acaba sendo eficaz também aí para essas variantes que preocupam bastante aí, principalmente quando nós falamos em imunização de rebanho, imunização em massa, né? É aquilo que se espera aí com as vacinas de um modo geral. E a Fiocruz então afirma que também é eficaz aí a vacina contra essa variante. O presidente do Banco Central, Campos Neto, em entrevista no dia de ontem, ressaltou aí o papel das cooperativas de crédito em meio a crises financeiras, né? A principal informação que ele ressaltou é o desempenho anticíclico em um momento em que as principais instituições financeiras do país, os bancos como um todo, reduziram sua carteira de crédito em pelo menos 15% por conta do risco da pandemia em 2020. As cooperativas de crédito aumentaram a sua carteira de crédito em pelo menos 35%, o que realmente é atípico. E aí ele ressalta a importância nos últimos anos, aí, o papel relevante das cooperativas de crédito, quando nós falamos aí principalmente em momentos de crise e em desenvolvimento das regiões em que as cooperativas de crédito atuam. O Banco Central também aprovou aí no dia de ontem a movimentação via Pix do auxílio emergencial. Já era uma cobrança para que a Caixa Econômica Federal aí, colocasse isso em uso, e a partir de agora as pessoas que recebem o auxílio emergencial poderão movimentar esse recurso através do Pix, o que obviamente facilita bastante, principalmente aí em relação a não haver a necessidade de saída, e manter em alguns casos aí, quando possível, o isolamento. E o Banco Central Europeu, como nós falamos lá no início, manteve ontem ali em suas definições a taxa de juros, que havia uma expectativa de um possível aumento da taxa básica de juros do Banco Central Europeu. Ela foi mantida nesse momento de crise, e também o Banco Central Europeu decidiu aí, informou que manterá sua política de recompra de títulos, né? Então, sempre relembrando, isso é uma política fiscal aí
que visa, obviamente, colocar mais recursos na economia, uma política expansionista, juro mais baixo para movimentar a economia e compra, ou melhor, recompra de títulos. Quando o governo recompra esses títulos, ele está colocando dinheiro na economia, girando mais a economia para, obviamente, aí ter um crescimento diferente e manter aí o crescimento, empregos, aquilo que é necessário nesse momento para a retomada da Europa e do mundo como um todo. Olhando aí um pouquinho para cenário corporativo, hoje temos bastante coisa aí para falar. Até cortei aqui alguns assuntos. Hoje está um dia bem movimentado. Alguns regulatórios aí podem impactar fortemente a companhia Vale, mesmo nesse momento aí de alta demanda de minério de ferro, né? Essa notícia ela vem bem de encontro aí ao que aconteceu ontem no Rio de Janeiro, onde por um erro, né, teoricamente aí a Secretaria do Meio Ambiente no Rio de Janeiro interrompeu as operações da Vale lá na ilha de Guaíba, no Rio de Janeiro. Logo depois aí foi visto que era um equívoco e foi liberado algumas horas depois, mas aí vem todo aquele impacto em um momento aí de forte crescimento aí da companhia Vale, e principalmente em um momento em que os Estados Unidos vão utilizar muito minério por conta aí da questão do plano Biden de desenvolvimento da infraestrutura, e um momento também em que a China está importando muito minério e o preço do minério aí chegou aí a $184 a tonelada, algo que nós não víamos aí há mais de 10 anos. Então, nesse momento de forte demanda, os regulatórios brasileiros e, óbvio, tudo que já aconteceu em relação à companhia Vale podem prejudicar essa questão. Não é uma certeza, mas uma notícia ocorrida no dia de ontem. Também aí, falando em Petrobras agora, os minoritários, né, os sócios minoritários aí estão solicitando uma nova AGE, uma Assembleia Geral Extraordinária, para o Conselho de Administração. Já houve uma discussão forte, um dos conselheiros na primeira AGE, logo que assumiu ali o atual presidente da Petrobras, o Silva e Luna, um pouco antes dele assumir, um dos conselheiros queria uma votação diferente, quis interromper a AGE, não foi possível e agora alguns acionistas minoritários se unem aí para uma nova Assembleia Geral Extraordinária que pode impactar aí de forma geral a Petrobras e outras estatais. A falta de veículos das montadoras, né? Já falamos diversas vezes aqui no nosso Morning Call sobre as montadoras que, infelizmente, interromperam a sua produção, seja no ano de 2020, nesse ano aí, por conta da pandemia, por conta também de falta de peças, além do impacto, perdão, ao consumidor final, ele vem impactando também as locadoras de veículo, lembrando aí que as locadoras hoje não vivem somente da locação dos veículos, elas conseguem comprar por um preço mais barato, uma negociação específica, grandes lotes de veículo, e elas fazem a troca constante aí seu estoque, vendendo também ao público final, e elas também estão sendo afetadas aí por conta dessa falta de veículos das fábricas que pararam diversas vezes aí em meio à pandemia. Falando ainda na parte de veículos e locadoras, a fusão de Localiza e Unidas, que além de impactar o mercado por se tornar quase um monopólio, atingir aí boa parte do mercado de locação, diversos concorrentes aí já informaram o CAD para que isso não aconteça, para que não permita a fusão das duas empresas, e agora também o Sindicato dos Motoristas de Aplicativos, principalmente Uber, 99 Táxi e alguns outros aí, também se unem aí contra essa fusão, por conta também da oferta e demanda, vai reduzir a concorrência e aí eles acreditam que aumente também o preço da locação de veículos, algo que pode impactar também o mercado. De acordo com o Banco Safra, a parte de investimento do Banco Safra, o Banco Bradesco pode ser a instituição financeira aí no Brasil maior alta nos lucros nesse primeiro trimestre de 2021. Lembrando que hoje começa aí a divulgação das empresas com capital aberto na Bolsa Brasileira. Inclusive, aí falamos sobre isso logo abaixo. Antes disso, só as lojas americanas, Elican 3 aprovou também o aumento de capital social. Próximos dias falamos um pouco mais sobre isso conforme tivermos mais novidades.
falando sobre a divulgação de resultados do primeiro trimestre de 2021, que inicia hoje, com Usiminas e Hypera Pharma. Agora entramos aí em mais um momento aí que todos os dias provavelmente teremos aí algumas informações sobre a divulgação de resultados de empresas com capital aberto na Bolsa Brasileira. Falando agora sobre abertura de mercado e fechamento do mercado asiático, às 5h30 da manhã nós já tínhamos aí o fechamento das bolsas na China. A China fechou com alta de 1% a 14.351 pontos. E olhando aí para a bolsa japonesa, que ontem recuperou parte do prejuízo, hoje fechou em queda aí de 0,57%. Olhando aí para pré-market nos Estados Unidos, nesse momento, 6h17 da manhã, nós temos aí Dow Jones tendo uma alta de 0,15%, S&P 500 subindo 0,20% e Nasdaq subindo 0,15%. O mercado aí nesse momento digerindo um pouco as notícias de ontem e retomando o crescimento. Já olhando para a Europa, mesmo com dados positivos em relação às vendas no varejo do Reino Unido, o PMI das principais regiões da zona do euro vindo abaixo da expectativa, fazem com que nesse momento as bolsas europeias sejam negociadas negativa. O DAX na Alemanha está caindo 0,40, o CAC na França caindo 0,20 e no Reino Unido nesse momento aí nós temos queda de 0,30. O Ibovespa como um todo deve acompanhar no dia de hoje novamente as bolsas americanas. A sanção do orçamento 2021 e outras notícias aí que podem acontecer durante o dia podem potencializar ganhos ou prejuízos aí para o índice no Brasil no dia de hoje, mas com certeza aí a ideia é que ela siga as bolsas americanas e nesse momento aí bolsas americanas com perspectiva de alta. Mas sempre lembrando, o mercado é soberano, então não dá para nós prevermos com toda certeza. Obrigado por mais um dia ter a sua companhia aqui conosco. Lembre-se, deixa seu like, se inscreva no canal, entra nos nossos grupos de WhatsApp ali para que você receba esse material diariamente também de forma gratuita e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, pois certamente aí você tem amigos, conhecidos, colegas de trabalho aí que se interessam por mercado financeiro e com certeza esse conteúdo pode ser relevante. Muito obrigado, bons negócios no dia de hoje, boa sexta-feira e bom final de semana. Nos vemos às 5h50 da manhã na segunda-feira. Um abraço, tchau, tchau.